Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E hoje a gente vai ter mais um episódio super bacana aqui que a gente vai tratar, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. A gente vai falar com a Thaís Pegonaro, a gente vai falar sobre desenvolvimento humano e sobre muitas coisas aqui, que vai ser muito bacana da gente conversar. Então, primeiramente, seja muito bem-vinda, Thaís, seja bem-vinda ao MatrizCast. Prazer todo meu, agradeço pelo convite, sempre uma delícia falar sobre tema de educação, tema de esporte, tema de desenvolvimento humano e superação, por que não? Sem dúvida, muito bom, Thaís. É muito bacana a gente falar sobre isso, falar sobre esporte, desenvolvimento humano. Eu gosto muito, né, de esporte, né? Eu pratico também as minhas ultramaratonas, os meus triatlons. Eu acho uma coisa muito importante essa parte humana, né, quando a gente fala sobre carreira, sobre mercado de trabalho. Mas, Thaís, me conta um pouco agora como é que você se conectou, né, com esse assunto, desenvolvimento humano. Conta um pouco sobre você primeiro para a gente conhecer, Thaís. Muito bom, então eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de causos, eu sempre gostei de histórias e sempre me apaixonava em escutar as histórias das pessoas, do sapateiro às histórias de família, né, no domingo e uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é que se a gente não atrapalhar a nossa trajetória, geralmente a gente já sabe desde pequeno o que a gente quer de fato fazer. Mas aí acontece o adulto que vai atrapalhando e talvez algumas pessoas tenham a sorte de fazer uma ressignificação disso e até fazer uma mudança de carreira, que foi o meu caso, né? Então, eu me formei como advogada, sou de Bauru, do interior de São Paulo, tenho 44 anos. O esporte, ele sempre esteve na minha vida muito mais como uma experiência, por curiosidade, do que de forma competitiva ou para alto desempenho. E eu fiz direito de formação. Acho que hoje, pensando para trás, muito para agradar meu pai e minha mãe e para ganhar independência financeira, né? Eu tinha muito isso, assim, de querer ter o meu dinheiro, de querer já construir a minha história para experimentar o mundo, mas foi por volta dos 29 anos que eu me dei conta que as pessoas me pagavam para eu resolver problema. E o que eu mais gostava de fazer, que era a parte de interagir com os clientes, era o que eu menos fazia de fato, porque o advogado ele é um técnico, né? E vai demorar Sim. muito na carreira para você ter essa liberdade com clientes, para fazer a prospecção comercial. Então, a primeira transição de carreira veio quando eu estava participando de uma equipe de corrida e uma das pessoas ali me convidou para fazer parte de um processo seletivo onde eles usariam a minha expertise como advogada para recrutar outros advogados. Então, era uma multinacional à época que contratava você, por exemplo, Fábio, como engenheiro, Sim. para recrutar outros engenheiros. E eu lembro que aquilo me soou estranho, porque eu não queria ser RH, né? Eu queria viver de um trabalho mais comercial, mais relacional. E eu nunca vou me esquecer, assim, a frase que me falaram, né? Thaís, aqui a gente não é RH, a gente vai ser gambler de currículo, né? A gente vai fazer trading de pessoas. E aquilo me encantou demais, porque era fazer visitas comerciais, né, conhecer várias empresas, entrevistar vários advogados e colocar as pessoas nos lugares certos. Então, foi aí que eu comecei a minha trajetória em recursos humanos, sem gostar de entender que era recursos humanos. Sim. E depois de entrevistar mais ou menos uns 7.000 executivos, né, isso foram 7 anos, eu depois fui transferida, isso foi em São Paulo, eu fui transferida para o Rio, e aí expandiu o meu horizonte, eu passei a recrutar engenheiros, passei a recrutar administradores, porque aí eu já sabia recrutar, né, pessoas, selecionar pessoas, aí o técnico era uma questão de base comparativa. Quanto mais gente você entrevistava, mais você sabia dizer se o Fábio era melhor ou pior, ou estava ali na média. E quando eu passei a entrevistar os engenheiros, eu comecei a de fato entender um pouco mais sobre o mercado, né, sobre enfim, a composição das empresas, a lógica de distribuição de mercadorias, né, a questão logística, a continentalidade do Brasil. Eu comecei a entender mais de negócio. E aí o advogado ele acaba sendo um personagem de uma área de nicho. Então, isso ficou para trás, eu me encantei pelo mercado. No Rio de Janeiro eu peguei um mercado muito bom, foi a época do pré-sal, pré-Olimpíada, pré-Copa do Mundo.
E quando tudo isso passou, né, depois de 7 anos, que o mercado do Rio de Janeiro derreteu, eu fui demitida. E ali começa, de fato, né, essa história que eu quero contar, porque a minha história, acho que a maior vitória da minha história para mim foi um fracasso, foi Sim, essa demissão que gerou uma dor profunda e me mobilizou a ter um comportamento diferente para chegar em lugares diferentes que aquela vida não tinha me levado. Então, eu deixei para trás, né, a atividade como headhunter, essa expressão para uma pessoa que recruta executivos. Eu fiquei com muito trauma do mercado corporativo, porque ficou claro para mim que sempre a decisão sobre a minha carreira estava na mão de outra pessoa, sim, e eu resolvi empreender. E aí eu empreendi montando uma pequena consultoria de desenvolvimento humano, porque eu sabia o que as pessoas cometiam de erros nas carreiras. Eu não queria mais recrutar para o mercado, mas eu queria poder ajudar o Fábio, o João, a Maria a tomar melhores decisões de carreira, né? Só me faltava método, mas eu instintivamente, empiricamente sabia o que funcionava, eu só não sabia como fazer aquilo. sim. E aí eu fui buscar método, fui buscar um curso de coaching à época, quando não era ainda essa distorção que a gente vê hoje, né? Aham. E ali eu entendi método, eu entendi por que que as pessoas elas mudam comportamento, por que que outras não, de que forma a neurociência ela explica tudo isso quimicamente, por que que algumas técnicas funcionavam com alguns clientes e outras não. Então eu juntei a experiência de horas de entrevista com método e com conhecimento de neurociências e precisei aplicar isso em mim também, né? Eu brinco que o coach, ele precisa ter vivido experiências significativas para ele poder contribuir, de fato, com o processo de coaching com alguém. Assim como o dentista deve cuidar dos dentes, o médico deve cuidar da saúde, o coach, ele deve ser alguém realizador, em Sim. algum espectro da vida, né? Então, eu fui aplicar tudo aquilo em mim, e aí, enfim, aí a história ela vai para a montanha, ela vai para empreender, mas basicamente foi assim que eu me envolvi e me apaixonei profundamente por esse universo do ser humano, do transformar o humano e de se transformar antes Sim. de tudo. Muito bom, Thaís. Você contando tudo isso, né? Por isso que eu falei para você nos bastidores que eu nunca sei o que eu vou perguntar, porque eu preciso me conectar primeiro com você, com a sua história e entender para onde a gente vai nessa conversa aqui, né? Mas uma coisa que é primeiro que é legal, Thaís, de todos, você falou que entrevistou milhares de pessoas, né? E você deve ter isso com você também. As pessoas que sentam e falam comigo, elas têm coisas muito parecidas. Às vezes por caminhos totalmente diferentes, né, em áreas comerciais e profissionais totalmente diferentes, mas uma trajetória de evolução muito próxima em alguns pontos, né, de mudança de carreira, de aprender com grandes dores, de ter essas mudanças. Então é bacana você trazer isso para nós, até porque as pessoas hoje em dia, às vezes com 16, 17 anos, tendo que escolher uma profissão e não sabem e tá tudo bem, porque a gente muda mesmo às vezes durante o caminho, a gente tem decepções também durante o caminho e a gente vai sempre se inventando. Agora, quando você falou, eu nem sabia muito dessa sua parte de RH, né, de entrevistar e extrair talentos. Sabe o que eu lembrei, Thaís? Tem um TED, né, eu gosto muito de TED, sei que você também já fez um, e tem um TED que eu sempre me lembro, que é do Bernardinho, né? E ele fala sobre o Tom Brady. Eu não sei se você já escutou ele falando sobre isso, mas essa história me veio à tona e eu quero te fazer a pergunta nessa mesma linha, né? E a NFL, que é lá do Tom Brady, até aquele negócio gigantesco de bilhões e bilhões de dólares, né? Que é a indústria do esporte, ela quase não escolheu, né? Ele foi um dos maiores jogadores da história, ou o maior da história, o esportista maior da história de todos os tempos, quase não foi escolhido, né? O RH quase não pegou ele durante o processo de seleção, que era o primeiro. Ele ficou lá no final da fila, né? E tem as escolhas quando você vai para o profissional. E aí, perguntado por um amigo, né, rival dele ali, por que ele acha que o Tom Brady não foi escolhido, me falaram, ele conta que assim, eles mediram o Tom Brady pelo, não era mais rápido, talvez não fosse o mais forte, talvez não fosse o mais inteligente na época, mas ninguém mediu ele quanto à capacidade que ele queria vencer ou a vontade que ele tinha de ganhar e continuar evoluindo, né? E eu tô te fazendo essa pergunta por quê? Porque quando você parte para a parte do RH, né, a gente vê e recrutar pessoas
como é que se consegue avaliar essa vontade, né? Eu nem sei se é possível, Thaís. Eu vou te perguntar, mas é uma coisa que eu realmente nem sei se tem resposta. Porque a gente sempre é avaliado, né? E eu tô tomando como base entrevistas ou alguns momentos que a gente tem prova, habilidades técnicas, né? Hard skills. Mas como é que se avalia essa vontade dentro de alguém? Mesmo porque hoje você é muito associado ao esporte, né? Então você deve sentir, você deve ter precisado dessa vontade de vencer para escalar e feito tudo que você fez. Mas como que você acha que dentro da parte de recrutamento, né, que você consegue enxergar essa vontade dentro das pessoas que são as que de fato têm o maior potencial de se destacar no futuro? Eu brinco que existem dois tipos de entrevista, né? A entrevista que mede a capacidade da pessoa de ser criativa e inventar história, Sim. o que ela faria, né? As perguntas hipotéticas, elas nos levam a respostas de possibilidades. Então, eu só estou testando criatividade e eloquência. Mas você quer realmente entender do que uma pessoa é feita, você tem que fazer o que a gente chama de entrevista de retrovisor, né? Entrevista que vai olhar o que essa pessoa de fato fez na vida, o que ela entregou, e principalmente não os fracassos que ela viveu, mas o que ela fez especificamente depois, né? Ou seja, o que ela extraiu daquele fracasso, né? Ela ficou na lona, choramingando, ela se vitimizou, e tudo bem também. Ela mandou um maior número de currículos ao mercado para se recolocar, ou ela transformou aquela dor num motor catapultor de experiências. E claro, né, na hora que está acontecendo, você não tem todos esses insights. Na hora que está acontecendo, você chora, ou você age precocemente, ou age precipitadamente, mas depois, né, no hiato de tempo, você consegue rapidamente medir se você é da turma que comeu os marshmallows, ou se você é da turma que conseguiu postergar esse desconforto, né, um pouquinho a mais, empurrando um pouquinho a sua parede mental além, para de fato entender do que você é feito e poder experimentar esse brio, né? Os americanos falam muito da capacidade, não é o quanto você cai, mas é a tua capacidade do bounce back, né? A tua capacidade de quicar. E só dá para medir isso. Claro que existem assessments, né, ferramentas de medição de algumas competências, alguns traços comportamentais, mas de fato, aquela pessoa ela vai te contar 3 histórias e você vai conseguir ver ali o que une, né, essas histórias de fracasso com o brio. E é muito interessante porque nem todo mundo tem uma história de sucesso para contar, mas todo mundo tem história de fracasso. E ainda assim é muito raro você ver palestras sobre fracasso, cursos, né, sobre como lidar com fracasso. Então é aquilo que é inevitável na tua vida, com a morte, e ainda assim ninguém fala disso, né? Ninguém Sim. fica dando curso de como se preparar para a morte. Então, no fundo, a gente ainda tem essa péssima mania de nos enxergarmos como onipotentes, onipresentes e eternos, né? E isso Sim. vai pregando peças e muitas no decorrer da vida. Mas é possível medir, sim. É só olhar para o retrovisor. Muito bom, Thaís. Você sabe que essa foi a melhor resposta que eu podia imaginar para essa questão e faz todo sentido, né? E porque todo mundo tem mesmo uma história difícil, né? Uma história de dificuldade, pode ser diferentes níveis de uma pessoa para outra, mas a gente já passou por vários perrengues, né? Todo mundo passa, né? A gente tem situações difíceis e como a gente lidou com isso, isso é muito importante, né? Como a gente fez após o fracasso. Não é só sobre cair, mas o que você fez depois disso, né? Como é que você lida com isso? E muito bom você ter trazido isso para nós. Agora, Thaís, o que eu gosto muito, né? Eu adoro esporte, já te falei, né? Eu treino todos os dias. Hoje eu tô meio gripado, né, com essa voz. Eu fui nadar hoje e hoje não está tanto calor assim, mas eu fui nadar, é a piscina aberta, a piscina aquecida, mas assim, eu vou e sempre falo que a endorfina é o remédio melhor, é bom e barato, né? Porque custa pouco e resolve tudo, né? Por mais que eu esteja doente, isso me faz muito bem. Né? E claro que eu tenho a minha resposta para a pergunta que eu vou te falar, mas eu quero escutar de você para a gente começar essa trajetória. Quando você foi, você não falou do esporte ainda, né? Você não falou do que você foi, do que é que você foi, mas eu gostaria que você contasse um pouco dessa história, mas com um ponto que é onde eu quero chegar é o seguinte: o que você procurava nas linhas de chegada quando você começou a fazer o esporte? Ou seja, qual era o seu objetivo? Você começou a fazer esporte porque você queria, né, se preparar melhor, ter um físico melhor, ter um condicionamento melhor, ou só porque você queria
sair, conhecer outros lugares? O que que você esperava encontrar na linha de chegada quando você começou a encontrar o esporte? Como é que foi isso na sua vida, Thais? Primeiro era a curiosidade mesmo de como é que. Isso instintivamente, eu Sim. elaborei isso depois de adulta, né? Mas era a curiosidade de como eu podia usar aquele corpo das mais diversas maneiras. Então, eu fui nadar, eu fui fazer tênis, eu tive 3 pneumonias, né? Pouca gente sabe disso, e você falou de esporte, porque já perguntou sobre montanha, então essa parte das pneumonias passa, mas eu comecei a levar de fato o esporte a sério como treino recorrente quando eu tive minha terceira pneumonia com 20 anos. Eu fiquei hospitalizada uns 8 dias e eu lembro de o médico falar: eu te libero hoje. Eu emagreci, acho que bati 48 quilos, emagreci uns 10 quilos. O médico falou: eu só te libero hoje se você encontrar um esporte para fazer pro resto da sua vida, para ajudar esse pulmão a não formar a bactéria. Aí eu falei: puta, que saco, né? Obrigação, falou em competição e obrigação, tem que dissolver instantaneamente aquela curiosidade muito, acho que muito infantil, quase, assim, muito pura, essa é a palavra, sabe? Era uma Sim. curiosidade pura, era, nossa, do que eu dou conta do pogobol, né? Eu sou da época do pogobol, aquele brinquedo a correr, mas eu não corria até a esquina, e aí a corrida é um esporte, né? Você corre, você evolui muito rápido. Sim. Se você não lesionar, você evolui muito rápido. Você está correndo um dia 3 quilômetros, no outro dia você está correndo 3,5, no outro dia, na outra semana você está fazendo uma provinha de 5. E eu tinha um chefe que ele era triatleta, ele falou: eu vou te levar para uma prova de corrida, para uma equipe de corrida. Foi onde depois eu vim a conhecer aquela pessoa que me levou para a multinacional recrutar. E eu me lembro, assim, de achar aquilo muito sacal, muito chato, aquele asfalto passando embaixo do pé, mas tinha a questão da afiliação, né, do pertencimento a um grupo, da social, de você encontrar pessoas que gostavam da corrida de rua e que se frequentavam, e aí lembra, né? Eu sou a pessoa que gosta de ouvir os causos. Então, a corrida era secundária, e o que me movia a estar naqueles treinos era um encontro com as pessoas, e a corrida ela é muito sociável, né? É um esporte sociável. Mas depois a corrida me levou. Deixa eu lembrar, tô tentando lembrar agora. Aí beleza, segui correndo, corri uma maratona em São Paulo Ó, e nunca mais corri. Eu nunca mais corri. Mas parou. assim, empapucei de um tanto. Empapucei de um tanto. Graças a Deus, o treino para montanha não envolve corrida. Pelo contrário, porque você tem que fazer uma equação ali para não perder, ganhar aeróbio, ganhar gordura, ganhar Aham. músculo e não perder peso, né? Então é uma equação que você tem que dosar muito bem esse tipo do estímulo aeróbio. Você tem que ganhar VO2 sem perder peso. E aí, mudou o esporte, né? Nessa história de demissão, a gente vai revendo muitas decisões. Qualquer processo de dor, né? Um acidente, uma doença, a perda de alguém, o término de um relacionamento, a perda de um emprego, não passar num mestrado, qualquer perda, real ou projetada, né? Quando eu deixo de ganhar, estou perdendo alguma coisa que eu não Sim. tenho, faz você rever decisões. E eu lembro assim que eu era tão tarada pelo meu trabalho que eu tinha deixado muitos sonhos pelo caminho, que eu nem lembrava, né? Um deles, por exemplo, de escalar o Everest, mas sonho, Fábio, tipo igual voar, ler pensamento, aquele sonho de infância que Sim. nunca iria de fato acontecer. E aquele curso onde eu precisei testar várias técnicas em mim para ter um método para gerir a carreira das pessoas, fez com que eu me desafiasse em muitas crenças, né? O que é impossível? O que está ao meu alcance? O que é obstáculo, né? O que são as coisas que eu acredito na vida que me fortalecem? O que são as coisas que eu acredito que me enfraquecem? E no final, poucas coisas são impossíveis. A maior parte das coisas é possível, mas acontece uma coisa chamada mente e crenças, está na moda agora falar de crença, mas crença do jeito mais fácil do mundo é um óculos 3D que você põe no rosto, ali
no finzinho da primeira infância, com 7, 8 anos de idade, de tanto ouvir, menino, desce daí que é perigoso, menino, é difícil ganhar dinheiro, menino, apaga a luz, que a energia é finita, todas essas coisas que a gente vai ouvindo e sendo bombardeado, vira um óculos 3D que você põe no rosto e você passa a ver o filme da vida a partir daquele óculos 3D. E eu e você, a gente está vendo a mesma coisa, né? A gente está, desculpa, vivendo a mesma vida, mas vendo coisas completamente diferentes. Por isso que hoje alguém fala para mim, o meu sonho. Gente, sonho é um troço assim, vende o carro e vai viver o sonho, depois você compra outro carro, né? Sonho é um negócio muito sério, mas as pessoas falam de sonho como se fosse renegável ao futuro, ou a outra vida e tudo mais. E eu levei esse sonho muito a sério. Então, a montanha, né, quando eu comecei de fato a fazer montanha, eu comecei a escalar montanhas menores para um dia chegar no Everest, que foi transformar esse sonho de infância num projeto de adulto, né? E a diferença de um sonho para um projeto é você planejar só, né? Pode demorar 70 anos, pode demorar 20. Depois eu descobri que no começo era sobre chegar nos cumes. Para que eu fazia a montanha? Para chegar no cume. E depois eu descobri que não era mais sobre o cume, era de fato sobre estar ali vivendo aquele ambiente, sobre estar ali percebendo como o meu corpo reagia cada vez diferente, porque ele estava mais adaptável. Então me perguntam assim, então não é sobre os cumes, agora é sobre o caminho? Eu falo, é igual você perguntar para o milionário se é sobre o milhão ou se é sobre a jornada. Ele vai falar que é sobre a jornada depois que ele ganhou o primeiro milhão, né? Então eu precisei chegar nos primeiros cumes para depois entender que o jogo era outro, não tem televisão, não tem competição, não é um esporte de Olimpíada, de prova, porque é perigoso, então ninguém vai pôr dinheiro de marketing para gerar essa visibilidade, mas me trouxe tantos ganhos para a minha vida, né? Tantas percepções sobre desde, né, o tamanho da natureza, o nosso tamanho, né? O quanto a gente whine, né? O americano também tem essa expressão whining, né? O quanto a gente reclama e deixa de desfrutar pequenas coisas como apertar um interruptor de luz. Sim. Caramba, a gente tem luz no interruptor. Você só se dá conta disso quando você fica, sei lá, 50 dias, 60 dias com uma lanterna na cabeça. Você só se dá conta da maravilha que é abrir um chuveiro quando você fica 2 meses sem tomar um banho, né? Tomando, sei lá, 5 banhos de balde, que foi o meu recorde sem banho. Então, eu volto para a montanha hoje para lembrar do que é importante, porque também se você ficar muito tempo na cidade, você gradativamente vai esquecendo e vai embotando tudo isso, né? Então, não é mais sobre os cumes, é sobre o interruptor de luz. Muito bom, Thaís. Olha, eu admiro muito, muito mesmo você ter conquistado e feito isso, porque é difícil, sem dúvida, é um sonho que você colocou metas e conseguiu realizar, e é muito importante trazer isso para as pessoas, para os jovens, para as pessoas que estão ouvindo, porque a gente consegue realizar os nossos sonhos. Nessas crenças que a gente tem na cabeça, né, que colocaram na nossa cabeça em algum momento da vida, e a gente ainda se bloqueia muito, mas é muito sobre isso. E você trazer aqui, eu começo a grifar as coisas. Eu tenho 3 canetinhas aqui, uma para grifar, os vermelhos que eu coloco é importante, Você daria um bom mas montanhista, viu, Fábio? Meticuloso, mas sistemático. sabe que eu tenho morro de medo de altura, Thaís? Por isso que eu nunca acho Eu que vou também. conseguir. Morre também? Não, isso eu não posso, mas eu acho que um dia talvez, né? Quem sabe? Eu vou correr nas montanhas, mas escalar é uma coisa que eu vou começar a pensar um pouco melhor agora depois que você contou. Mas, Thaís, quando eu fiz essa pergunta, e é importante você falar que é sobre o caminho, né? E o que que eu lembrei agora? Eu trabalho com automobilismo, né? E eu tive uma corrida esse final de semana, tive uma semana passada, vou ter uma semana que vem. E assim, se eu for trabalhar com automobilismo só pela vitória, eu vou comemorar 15 minutos, porque é o que dura uma vitória, né? Você passa na linha de chegada, primeiro, a gente teve, faz pouco tempo, a gente ganhou uma corrida no Stock Car, passou em primeiro, foi ótimo, todo mundo euforia, passou 15 minutos, já era outra corrida. Então, assim, sempre falo para as pessoas, eu não tô aqui pelas vitórias, eu tô aqui por vocês, pelo que a gente trabalha junto. Quando isso aqui deixar de ser legal para mim, eu vou embora. A gente pode estar ganhando todas as corridas. É o caminho, é o dia a dia e precisa ser, né? Independente, isso vale para o esporte, para o automobilismo, para qualquer profissão que a pessoa queira fazer, né? E esse insight que você nos traz é que ela precisa ser feliz no dia a dia,
né? Isso é uma coisa. Eu sei que tem todo o estresse, né? De você buscar um novo emprego, de você estar numa transição, às vezes um momento de dor. Isso faz parte dos altos e baixos. Mas você ainda tem que ter a leveza de entender que a vida ela é vivida pela simplicidade dos fatos todos os dias e a gente tem que aproveitar, né? E principalmente o objetivo certo, né? Eu fiz a pergunta, eu sabia que você não ia responder isso, mas é que tem muita gente que fala, eu quero treinar pelo físico, e tudo bem até querer fazer isso, mas eu falo sempre que objetivos fracos vão fazer você desistir no meio do caminho, né? Se você treina ou faz esporte, vou dar um exemplo, não, pelo físico, vai chegar um dia que você vai falar, quer saber? Já tô casado, 3 filhos, não quero físico, tô bem assim. E beleza, tá tudo bem você tá bem assim. Mas é pela saúde que você tem que treinar, não pelo físico, né? Eu treino, Thaís, para brincar com os meus netos, quem sabe os meus bisnetos. É por isso que eu cuido da minha saúde e me alimento. Pode ser que tem coisas que a gente não controla, que eu não chegue lá. Mas da minha parte eu tô fazendo de tudo, né? Às vezes eu falo, mas que preguiça, mas não, qual que é o objetivo? É saúde? Saúde, vida, tá? Eu quero. Eu acordo e vou, né? Porque isso faz bem para mim. Então, objetivos fortes sempre vão te fazer chegar mais longe. Agora, Thaís, o que você me falou, e agora eu vou ter que voltar um pouquinho para a gente ir, porque eu queria ir para a parte de desenvolvimento humano, que é o nosso tema aqui. E você falou algumas vezes aqui que você gosta muito de ouvir, né? Que você gostava de ouvir as histórias, que você falou de novo na montanha, que foi para ouvir as histórias e tudo mais, os causos, como você mesmo disse. Quando a gente fala agora de desenvolvimento humano, que é uma coisa que você trabalha hoje em dia e constrói, né, junto com as pessoas, o quanto a habilidade de ouvir é importante. Por que ouvir é importante para a gente se desenvolver? Porque no mundo hoje em dia, ainda mais com tecnologia e redes sociais, Thaís, todo mundo quer falar, mas ouvir, talvez nem todos estejam dispostos a ouvir. Quanto isso você considera importante para que a gente comece a falar sobre desenvolvimento humano, Thaís? Primeiro, assim, Fábio, que é interessante porque todas as vezes que a gente fala sobre a escuta, automaticamente isso remete as pessoas a pensarem que é a escuta do outro. E um treino de escuta, ele começa por você escutar como você fala com você, que é o teu padrão de pensamento, né? Como é que é esse padrão de pensamento? É um padrão de pensamento que olha o copo meio cheio, que se parabeniza, que celebra as pequenas coisas, é um padrão de pensamento crítico, áspero, ácido. E por que eu falo de escutar a si mesmo? Porque o pressuposto maior do desenvolvimento humano é você se conhecer verdadeiramente. E parece tão banal, né? A gente se conhecer com 40, com 30, mas tem alto executivo com 60 que nos conhece. Então, se eu não me conheço, como é que eu me preparo para desenvolver as pessoas, para ser um bom observador, para capturar, né, oportunidades que de fato vão mudar o ponteiro na minha tomada de decisão, para entender os meus gatilhos, para entender as minhas crenças. Então, eu preciso aprender a escutar, para me escutar, para poder me conhecer, para depois ser um bom líder. Então, o que a gente vê? Um monte de jabuti em árvore, e eu sou esse jeitão aqui mesmo, né? Um monte de líder que foi posto ali porque chegou a hora, porque não pode perder, porque é o conhecimento específico, muito especial que aquela pessoa tem, e ela vai perpetuar a não liderança para outras pessoas que provavelmente vão se tornar esse padrão de líder. Então, tem um celeuma acontecendo no mundo corporativo, que é a ascensão de pessoas com baixa inteligência emocional e alta expertise técnica, quando eu demito pela ausência de inteligência emocional. Então eu brinco que eu contrato pelo LinkedIn e eu demito pelo Instagram, né? Eu contrato pelo que a pessoa tem de história técnica, de formação, mas uma turma mais jovem, né, que vai fazer gestão de times de alto desempenho, a gente tem hoje 5 gerações trabalhando juntas, né? 5 gerações, dos baby boomers ao alfa, nem sei se é mais alfa, se é Z, se é beta, mas é um monte de geração trabalhando junto, e a gente põe essa pessoa com baixa inteligência emocional, pouco tempo de experiência e com muito conhecimento técnico, porque hoje as formações elas estão impecáveis, né? A gente tem acesso a conhecimento, a viagens, a mais recursos do que os nossos pais, do que os nossos avós. E aí, o que acontece? No primeiro conflito, na primeira fricção, né? Na primeiro confronto, né? Onde você é posto à prova, onde você precisa de uma sabedoria da escuta,
A sabedoria da observação, simplicidade, né? A simplicidade de entender que necessidades estão na mesa, que muitas vezes não é o que a pessoa está falando, é o que ela está deixando de falar. Explode, né? Sim. E aí saúde mental, e aí aumenta o índice de suicídio, aumenta o número de pessoas medicadas, aumenta a ansiedade, né? A ansiedade para o coaching, sabe o que que é? A ansiedade para o coaching é você saber que você deveria estar fazendo algo que você não está fazendo. Porque tem muita opção, tem muita coisa para fazer, não Sim. culpa as pessoas, né, que estão com crise de ansiedade. Então, eu acho que tem um movimento sobre o que é simples e essencial para um bom relacionamento, para um bom, né, um bom conduzir de equipes, que é escutar e observar. E para isso não tem curso. Sim, sem dúvida. O escutar, Thaís, você falar, sabe que a primeira pessoa que me fala nessa linha, e eu gostei, eu adoro essas conversas no Matrixcast, porque eu sou o primeiro aluno aqui e eu vou sempre aprendendo em primeira mão, né? E escutar, eu já li muito sobre isso, já estudei sobre isso e nunca pensei em me escutar, sabia? Eu nunca pensei. Eu escuto, não vou dizer que eu não me escuto, mas eu nunca pensei em escutatória e em se escutar. Porque quando a gente fala de algumas soft skills, a gente fala de escutatória, autoconhecimento, tudo mais, como é que é o outro que você disse, Do outro, né? mas não é separado, né? Quando você quer o autoconhecimento, a escutatória tá como base disso, se você se escuta e se entende, né? Porque às vezes a gente tem nessa vida cada vez mais corrida, né? Você fala das múltiplas tarefas, isso que me dá exatamente isso que me causa ansiedade muitas vezes. Porque eu quero fazer tanta coisa, eu falo, cara, mas não dá para fazer, não consigo, e aí você tem que abrir mão, e é difícil para mim. E isso me causa ansiedade, né? E a gente para de ter tempo para nós mesmos escutar, né? E o que que eu tô lembrando agora que você tá falando de desenvolvimento humano, né? E aí eu quero entrar no nosso, talvez, último ponto, que é sobre falar sobre times, né? Uma vez eu tive uma entrevista aqui, né? E foi com o Vabo, ele falou sobre times que a gente tem que ter um autoconhecimento para formar time. Por quê? Porque a gente precisa no nosso time de pessoas que tenham valores iguais aos nossos e habilidades diferentes das nossas. E como que a gente vai montar um time se a gente não se conhece, né? Se a gente não sabe quais são os nossos valores nem as nossas habilidades. Então, quando eu te perguntei sobre escutatória, você já trouxe que essa habilidade vai inclusive te trazer o autoconhecimento para saber quem é você e para onde você quer ir, quais são suas habilidades, pontos fracos, né? O que que você sabe fazer e quando você lida com tudo isso de uma certa forma. Então é super importante. Porque o que eu quero te perguntar agora, Thaís, é o seguinte: eu quero falar sobre trabalho em equipe. E aí lembrei de outra coisa. Lembrei, inclusive, eu sempre tenho isso, porque no Instagram, você falou do Instagram agora também, sempre aparece uma mensagem para mim, tipo, poucos dias antes da entrevista, que eu linko. Eu não sei se isso é paranormal, mas toda vez acontece. E aí eu vou linkar com a entrevista que vai acontecer. E o que que aconteceu? Eu tive uma que eu até compartilhei. Eu não lembro quem eram os atletas, mas era um piloto de Fórmula 1, inclusive. E aí o cara falou assim: antes de ser um bom atleta, eu prefiro ser uma boa pessoa, né? Ele falou assim, e aí ele contou do relacionamento dele com outro piloto. E eu levo muito isso pra mim, pra minha vida também, Thaís. Eu acho que assim, eu tento ser o melhor Fábio e não o melhor engenheiro, mas eu sei que o melhor Fábio vai ser o melhor engenheiro de uma certa forma. Só que quando você fala, e a gente está nesse assunto de desenvolvimento humano, desenvolvimento de carreira, a gente tem muitos trabalhos em equipe o tempo todo. E a gente tem muito sobre isso, do cara, para você crescer na sua carreira, você tem que ser uma pessoa mais egoísta, você não tem que pensar no outro, você tem que ter mais ambição e menos empatia. Eu não tô dizendo, isso é uma coisa que você escuta muitas vezes por aí, né? O cara cresceu, mas ele teve que ser, né, gelado, né? Abdicou dos amigos, foi um cara frio, foi ruim com o outro e tudo mais. E eu não sou dessa linha e não penso dessa forma. Mas quando você vai falar sobre desenvolvimento humano e de carreira, Thaís, o que te remete? Você acha que é possível as pessoas buscarem um desenvolvimento de carreira mantendo seus valores, mantendo seus princípios, pensando nessa linha, em ser boas pessoas? As pessoas mesmo assim conseguem, nesse ambiente tão competitivo, ter um desenvolvimento de carreira trabalhando em equipe e pensando no próximo? Sabe, Fábio, é muito bonita assim, essa tua construção. Eu acho que você precisa acordar de manhã e bancar o teu desejo, né? É, então eu não gosto muito da dicotomia certo, errado, bom, mal. Eu Sim. gosto de pensar assim, né? Você quer ir longe ou você quer ir rápido? Se você quer ir rápido, faz sozinho, atropela, puxa o cabelo,
põe o pé. Se você quer ir longe, não dá para fazer isso, porque para ir longe, para fazer grande, né, para fazer significativo, é com as pessoas. Eu tenho uma frase que abre o meu livro, que é: nada grandioso a gente faz sozinho. Nada, nada. A gente faz pouquinho sozinho, né? E tem uma matemática que ninguém está considerando no século XXI, que é o tanto que a gente vai viver. A gente vai viver muito. Né? Com 44 anos, 100 anos atrás, eu estava provavelmente morta. Né? A expectativa de vida era muito baixa. Hoje, eu olho que provavelmente eu não estou na metade. Então, tudo se alongou. A carreira ficou mais longa, a vida ficou mais longa. E o mundo não está maior. Então, você vai encontrar as pessoas. Sim. E você vai colher o que você plantou. Essa é a lei maior universal que eu acredito. A lei da causa e da consequência. O que você planta é opcional, mas o que você colhe, não. Então, acho que é um pensamento e é uma escolha. Agora, o que eu vejo? Eu vejo as pessoas escolhendo a competição e não necessariamente bancando os efeitos depois. E a gente não tem mais o direito de praticar inocência no teatro corporativo. Você está jogando o jogo, então você não é inocente. Você sabe o que você está fazendo, você sabe para quem você está fazendo, você sabe o que você está deixando de fazer. Então, de novo, eu acho que a matriz das escolhas, ela é perene, constante, diária, e ela vai pedir que você honre as tuas decisões, honre as tuas escolhas. E aí volta a escutatória e o autoconhecimento, que se você tem claro que você quer ir longe, vão passar perna em você, vão te renegar por política, vão, né, enfim. Mas é isso, você tá olhando o teu? Tá claro para você? Vai chegar. A questão é que não dá para você ficar subindo a montanha olhando para o lado. Você cai. Sim. E nem para baixo, né? É onde está o teu foco. Aqui ele está atrelado, aqui valores, aqui objetivos, para quê, não é o porquê, né? O para quê. E se aquilo está te nutrindo, porque você se conhece de tal maneira que você definiu aquilo com consciência. Então, o autoconhecimento, ele vem da autoconsciência e vem de ter consciência. E aí a tua escolha, ela fica fácil. Sim, sim, sem dúvida, Thaís. Você falar isso, sabe que. E eu vou lembrando, sabe? Você vai falando, vou lembrando, falando. Eu já até passei, faz tempo que eu não passei. Eu passei a primeira folha e tô numa segunda aqui. Inclusive tem desenho nessa segunda aqui, eu tô rabiscando em cima. Mas você falar sobre o vai mais longe junto, sabe o que eu lembrei? E eu sou uma pessoa que corro solitariamente. Assim, eu corro solitário, assim, eu sempre treinei sozinho, mas não mentalmente. Né? Eu sou uma pessoa que eu incentivo todo mundo a correr. Né? Tem umas pessoas que trabalham comigo agora, acabamos de fazer uma maratona, tem um cara que trabalha comigo, ele tem uns seus 40 e poucos anos também, ele tentou fazer uma maratona uma vez, não conseguiu, e a gente voltou a treinar, a gente foi e ele fez. Eu terminei, eu tava na frente dele, né? E foi uma maratona que eu tava assim, falei, cara, quer saber? Eu vou no meu limite, eu não costumo fazer isso. Eu falei, eu vou o máximo que eu tenho o tempo todo. E aí eu fui, obviamente, eu quebrei. Mas assim, é muito ruim quebrar, é muito ruim. Eu quebrei, eu tava no quilômetro 33 e eu não tava aguentando. E eu só não parei porque ele passou do outro lado, ele tava longe, mas ele passou, ele falou, vamos lá, vou chegando, hein? Eu falei, cara, não posso parar. Porque para ele tava sendo difícil demais fazer também. Eu sei como tava sendo, porque ele não conseguiu treinar direito, mas ele se apoiava, eu tenho certeza que muito em mim. E eu falei, cara, preciso me apoiar nele. Né? E ele me deu força de fazer. Ele e um outro amigo meu que tava mais perto ainda, eu falei, isso aqui eu também não queria perder. Eu falei, não, eu preciso ir por eles que estavam lá também. Então, assim, essa força dos outros me dá. Eu sempre falo que a nossa verdadeira força, ela não tá na gente, ela tá nas pessoas ao nosso redor, né? Na sua mãe, no seu pai, na sua irmã, nos seus amigos, quando eles precisam de alguma coisa. Nessa ancoragem, né? Essa ancoragem, né? É neles que te dá essa força verdadeira, né? Os relacionamentos, né? É nisso que me move e eu acho que é fundamental, né? E você trazer, e de fato, a colheita, né? A gente vai colher o que a gente plantou. A gente pode plantar o que a gente quiser, né, Thaís? Mas a gente vai colher. E eu acredito e fico muito feliz
com essa sua resposta também. Agora, Thaís, a gente já está entrando na nossa parte final aqui do nosso podcast, né? A gente tratou sobre os assuntos, começamos desde o ponto onde você falou sobre mudanças de carreira, se formou como advogada, eu nem imaginava isso. Foi para a parte de RH, como a gente falou, e totalmente aí conectado com o desenvolvimento humano. Você entrevistou tantas pessoas, né? Falou dessa habilidade da escutatória, como isso é importante e atrela, né, a parte de inteligência emocional, o autoconhecimento, esse trabalho em equipe, que também é fundamental para o desenvolvimento de carreira. Contou sobre o esporte, que são tão incríveis, feitos memoráveis, que eu adorei aqui conhecer um pouco, né, de subir o Everest, subir as montanhas, a importância disso para a tua vida, que é muito sobre o caminho e não o cume. E agora, Thaís, eu gostaria que você desse um recado final para os nossos ouvintes, para a gente finalizar o podcast. Eu sei que você também tem um livro, tem um TED, se você tiver qualquer outros links que a gente possa divulgar aqui no canal e também onde a gente pode te encontrar nas redes sociais, Thaís. Ah, legal. Botou um recado, né? É difícil, mas bom, minhas redes sociais estão aí, né? Eu sou muito ativa no Instagram e eu fiz recentemente uma mudança de posicionamento, porque qual o propósito da gente ficar mostrando a nossa vida lá, né? Eu falei assim, Sim, não, eu quero impactar mais pessoas, eu quero dividir mais conhecimento, porque no fundo a gente se beneficia. Eu tenho certeza que com 120 episódios, quem mais aprendeu foi você. sim. Então, parece que você está fazendo para as outras pessoas, mas no final, quem mais está aprendendo esse caderninho aí vale Sim. alguns milhões, É um né? MBA. É o MBA, tenho certeza. Então, tem, né, um conteúdo muito legal no Instagram voltado para empreendedor, voltado para líderes, né, voltado para quem quer fazer uma transição de carreira. É Thaís Amadei Pegoraro, tá lá. O LinkedIn é mais uma ferramenta que a gente usa. Eu tenho hoje 15 sócios, Fábio, então a gente usa Bacana. mais para captar contatos e currículos, porque o headhunter ele não recebe dinheiro do profissional, do candidato, né? Ele quer Sim, mais um material das pessoas. A gente recebe o dinheiro que a empresa quer pagar pelo preenchimento daquela vaga. Que mais que eu tenho para contar? Isso, e o livro ele não é comercializado, né? Acabou. A primeira Ah, edição se esgotou, foram acho que 4.000 exemplares. É um livro de fotos sim, e toda a captura do conteúdo foi feita por mim nessas montanhas todas. E eu encontrei uma empresa de produção de conteúdo que sim, quis, né, bancar esse livro e sistematizou e organizou. Então, eu tenho hoje acho que um tesouro para deixar para o meu filho, que eu sim, nunca organizaria sozinha, mas tem um livro no forno, pela Companhia das Letras, que está sendo escrito, e é um grande desafio, porque a Companhia das Letras me provocou a contar a história usando a montanha de pano de fundo, olha não só, como um fim em si mesmo, sim, mas, né, que mulher, que várias facetas de mulher, essas montanhas, elas impactaram, então tá no forno. E um recado final, Fábio, talvez para quem aguentou aqui a nossa ladainha até agora, é, eu li recentemente um dos melhores livros que eu já encontrei, né? Zero óbvio, que me impactou, e acho que a pessoa não precisa ler o livro, mas ela pode refletir sobre a ideia, né? A gente nasce, cresce e vive ouvindo a máxima de que é o tempo o recurso mais importante, mais precioso. Você falou, né? Eu queria ter mais tempo, e no final, rico ou pobre, maioria global ou não, do norte ou do sul, independente da tua etnia, da tua orientação sexual, todos nós, da nossa espécie, temos 24 horas, né? Então, o sim, que diferencia, de fato, as pessoas? Não é como elas usam o tempo. Não é como elas organizam, ou planejam, ou priorizam, porque é uma janela muito estreita, são as mesmas 24 horas. Você vai ser mais eficiente aqui, mais eficiente ali, mas você não vai dobrar o teu tempo, né? Você não vai triplicar. E esse livro, ele fala uma coisa preciosa que não é a forma como você usa o seu tempo, mas é a forma como você engaja 100% a tua energia naquilo que você está fazendo. É isso que separa as pessoas, né? The Power of Full Engagement é o título do livro. Então, é o poder da entrega absoluta, né? De você colocar toda a tua energia
naquilo que você está fazendo e também desengajar essa energia com a mesma seriedade. Então, ele define que o fluxo de alto desempenho não é uma linha constante em ascensão, é um eletroencefalograma, né? Só que cada curva do topo superior é expandida na medida em que você consegue fazer esse desengajamento. Então, se você vai correr, leve a sério como se fosse a última corrida da sua vida, mas se você for ver aquele filme no Netflix, veja a sério também como se fosse o teu último filme. E isso, assim, foi para mim, né, muito mind-blowing, porque eu falei, puxa, é sobre isso, né? Aquelas pessoas que conseguem olhar no olho e tá 100% ali, te escutando, por 5 minutos que seja, você não vai esquecer delas. Então, é isso, esteja 100% presente em tudo aquilo que você fizer, até o Netflix nas suas horas de lazer. Sem dúvida, muito bom, Thaís. Você falar sobre essa entrega, né, esse recado final, ele é totalmente fundamental. Eu vou lembrando. E aí eu tô lembrando, por exemplo, das minhas corridas. Quando eu tô com a minha cabeça, isso acontece algumas vezes, cheia, e eu não consigo desligar antes de correr, tipo, eu vou correr porque eu vou, né? Eu vou correr. Mas eu não desliguei, esquece. Minha performance é horrorosa. Eu não consigo correr. Chega até os pontos que eu troco o treino de corrida, porque o treino de corrida para mim ele é mais difícil, porque envolve mais impacto, vai mais rápido. Às vezes eu falo, vou fazer uma bikezinha aqui no rolo mais tranquila, que eu controlo, ou vou fazer uma academia, um funcional, mas corrida que exige, se eu não estou com a cabeça limpa, não vai. Quando eu estou entregue, vai muito melhor, né? E você falar isso hoje num mundo tão distraído que a gente tem, né? Eu tô com meu celular tá carregando, mas geralmente você tá o tempo todo aqui, né? Eu tenho pessoas que eu falo, a pessoa tá assim comigo, aqui com o celular, mexendo, olhando para cá, ela não te entrega. E eu li até você falando sobre neurociência e tudo mais, eu li uma vez, se não me engano, foi do David Goleman. É isso aí, ele fala muito sobre empatia, um livro dele sobre empatia. Ele fala que empatia não é escutar assim, tô te escutando fazendo 10 mil coisas, é para o que tá fazendo. A pessoa falou com você, eu lembro até hoje de uma pessoa, quando eu fui contar para ela, eu contei a mesma história para 3 pessoas, era sério. 2 ficaram assim falando comigo, uma só virou a cadeira, parou, olhou para mim, sério, Fábio? Pegou, cruzou os braços e olhou para mim. Foi a única pessoa que me escutou. Porque ela realmente estava interessada no que eu estava querendo falar. Né? Então, Ela quando você estava fala, ali. ele estava ali. Exatamente. E a gente tem tanta distração hoje em dia, Instagram, YouTube, não sei o quê, e a gente perde muito esse tempo e não foca a energia, né? E a gente precisa disso para chegar aonde quer que seja no Everest, seja numa nova profissão, seja para conseguir seu primeiro emprego, seja para qualquer coisa que a gente falou para os jovens e pessoas que estão aqui, às vezes, em transição de carreira. Então, Thaís, muitíssimo obrigado. Como você mesmo disse, mais um capítulo desse MBA e dessa grande parte desse aprendizado que é estar aqui com você e escutar e aprender sobre tantas coisas. Agradeço muito. Que bom que a minha voz não falhou hoje, né? Mas eu falei um pouquinho Não, mais tá baixo. ótimo. Mas muito obrigado, Thaís. Obrigado a Eu que vocês que agradeço. ficaram aqui, nos escutaram. Não se esqueça de nos seguir e compartilhar esse episódio para todos aprenderem também. Semana que vem tem mais um episódio do MatrizCast. Muito obrigado. Valeu, Thaís. Obrigada, Fábio. Um abraço. Tchau, tchau.